Nessa edição especial do Itapicultura, nós iremos percorrer alguns pontos históricos do nosso município para mostrarmos como se deu a evolução histórica em homenagem aos 293 anos que Itapicuru comemora hoje, dia 28 de abril de 2021. É um passeio histórico com muita informação, coisas incríveis do nosso município. Nós estamos aqui agora na Vila Velha, nós iremos também passar no Sobrado do Camuciatá, nós iremos passar na nossa atual sede, na Igreja Matriz, e você vai conhecer um pouco mais, um pouco melhor a história do nosso município nessa matéria especial do Itapicultura. Vem com a gente! É isso aí, gente. O Itapicultura de hoje veio até o povoado Vila Velha. Nós estamos aqui com o nosso querido amigo e turismólogo André Dantas. Ele que é trineto, né, do Barão de Jeremoabo. Está aqui conosco nessa empreitada de mostrarmos um pouco mais sobre a história do nosso município. E por que falar de história de Itapicuru e não falarmos da Vila Velha, que é o berço, né, de Itapicuru, podemos assim dizer. E aqui, André vai nos contar um pouco mais sobre essa história, vai falar um pouco sobre os aldeamentos indígenas que nós tínhamos no nosso município, que deram origem, inclusive, ao nome da cidade. E vamos conhecer um pouco mais a fundo a história desde o início, passando aí pelo seu desenvolvimento político. Iremos também visitar o Sobrado do Camuciatá, iremos mostrar um pouco, fazer um aparato aí, vamos tentar resumir nessa matéria especial de aniversário de Itapicuru, um pouco sobre a história desse nosso município, dessa nossa terra-mãe, que nós somos apaixonados, nós temos orgulho de dizer que somos itapicuruenses. André, tudo bem? Fale pra gente aí, o pessoal do Itapicultura que está nos assistindo, um pouco mais sobre como se deu o início de Itapicuru, como foi que surgiu essa cidade de Itapicuru, a Vila Velha onde nós estamos, sobre os aldeamentos que originaram também os nomes que nós temos do nosso município, de alguns povoados daqui. Enfim, eu vou deixar André falar, quem entende mais um pouco do assunto. Bom dia, ouvintes do Itapicultura, Demerval Braga, um prazer estar aqui novamente com você. Munícipe de Itapicuru. É um prazer para mim contar essa história que é tão rica aqui, né? E nada melhor do que esse cenário aqui, a Vila Velha, onde tudo começou, né? Onde Itapicuru foi emancipado politicamente. Então a gente escolheu, não por acaso, gravar o começo do nosso programa aqui, devido à importância histórica que representa para o nosso município. Bem, os primeiros habitantes aqui de Itapicuru, né? Porque Itapicuru, como eu estava conversando com o Demerval antes, se o Brasil começou na Bahia, essa região toda daqui do sertão do Nordeste, ela começou em Itapicuru. Então Itapicuru é a terra-mãe disso tudo aqui, né? Tirando Iambupe, que é aqui próximo, que é tão antigo quanto, essas outras cidades, esses outros municípios aqui, todos nasceram aqui em Itapicuru. Para você ter uma ideia, Itapicuru hoje tem 1.551 quilômetros quadrados. Naquela época tinha mais de 30 mil quilômetros quadrados. Então abrangia essa região toda, né? Então aqui é a terra-mãe, né, do sertão do Nordeste da Bahia, né? E os nossos primeiros habitantes aqui foram os índios, né? E aqui existiam 5 aldeias indígenas, né? Aqui existia a aldeia do Saco dos Morcegos, que fica em Mirandela, em Banzaí, hoje no município do Banzaí. Existia a aldeia de Canabrava, que é em Ribeira do Pombal, né? Natuba, Nova Soure, né? Nossa cidade aqui próxima, vizinha, né? Itapicuru de Cima, né? Que era uma aldeia também, e Massacará, que é em Euclides da Cunha. Então existiam essas aldeias. A única aldeia que tinha a tribo Tupinambá era aqui em Itapicuru. As outras pertenciam aos Quiriris, né? A tribo Quiriris. E aqui em Itapicuru, especificamente, tinham os Paiaiás, e existiam algumas outras tribos, como os Boimés, né? E os Paiaiases. Mas a principal aqui era Tupinambá. Aqui nossa tribo era Tupi. E nessas outras aldeias que pertenciam a Itapicuru, elas eram Quiriris. Os Quiriris, que tem uma curiosidade, que são os índios considerados genuinamente brasileiros.
porque o idioma deles era exclusivamente falado no Brasil, não falava em outros lugares da América, né? E grande parte da população nordestina, ela descende dos índios quiriris, né? Então os quiriris, como eu disse, faziam parte dessas outras aldeias. E essas aldeias elas foram catequizadas por missões evangélicas. Primeiro os jesuítas, depois os franciscanos. Aqui em Itapicuru primeiro estiveram os jesuítas e depois estiveram os franciscanos, né? Mas quem permaneceu mais tempo, por 145 anos aqui em Itapicuru, foram os franciscanos. Nas outras aldeias que eu citei, foram jesuítas. Na Tuba, por exemplo, na Vassoura, a missão principal foi jesuíta, que, né, catequizou lá Saco dos Morcegos, Massacará. Massacará foram os franciscanos também. Massacará e Itapicuru, os franciscanos catequizaram. Em alguns lugares dessas aldeias que eu citei, ainda existe uma preservação indígena, como lá em Euclides da Cunha, Massacará, que era predominante dos quiriris, dos caimbés. Se você for lá em Euclides, ainda tem lá preservado, né, a aldeia. Eu tive em Nova Vassoura, num lugar chamado Raso. Não sei se você conhece o Raso, conhece Nova Vassoura? Tem um lugar assim, que não tem assim mais descendente de índio, mas tem um lugar preservado, que era uma aldeia. Aqui em Itapicuru, infelizmente, a gente, né, não tem mais essa preservação em relação aos índios. Mas a aldeia indígena mesmo, ela não foi aqui na Vila Velha. Ela foi na atual sede, né? Que no livro de Consuelo está 1639, em algumas páginas da internet. Mas eu fiz uma pesquisa em um livro chamado Missões Franciscanas no Brasil, que na verdade a aldeia indígena fundada lá na sede de Itapicuru foi em 1689. A 1639 foi fundada em Massaracá, que é um Euclides da Cunha que fazia parte de Itapicuru. A da sede mesmo, que está divulgada em várias páginas da internet, que está no livro de Consuelo, foi em 1689, os franciscanos que fundaram, que permaneceu durante 145 anos. Então há uma correção histórica aí, porque é um livro feito pela história dos franciscanos. Então acho que tem um fundamento que a gente deve, né, seguir, levar em consideração, né? E em relação aqui, como eu falei, que era Tupinambá, alguns nomes de lugares aqui de Itapicuru, inclusive o nome do nosso município, eles têm origem tupi, não são nomes tupis, né? Da língua tupi, que tinha os tupinambás aqui. Inclusive Itapicuru, acho que todos já conhecem o significado, que é pedra caroçuda, ou laje caroçuda, Itapedra, né? Sambaíba, árvore de corda, significado em tupi de Sambaíba, árvore de corda. Catu, bom, né? Catu é bom. É bom, lugar bom, bonito. Tem uma lagoa aqui próxima, não sei se você conhece, chamada Panamã. Panamã, uma lagoa grande, acho que é a maior lagoa que tem em Itapicuru, chamada Panamã, que é o significado grandes rios, pelo tamanho dela, né? E tem mais alguns aqui. Tapera mesmo, onde tem a tapera, significa aldeia extinta. Tijuco, brejo de lama, né? Caraíba, coisa benta sagrada. E vários outros lugares daqui da região, né? Que a palavra é tupi, né? Então, como eu disse, os tupinambás tiveram uma influência muito forte aqui dentro do nosso município, né? Em relação à evolução administrativa aqui do nosso município. Antigamente, até a época da República, a evolução administrativa começava primeiro pela igreja, né? Com a junção da igreja do Estado. Começava com a igreja e depois pelo Estado, né? E aqui
como é que se desenvolvia esse processo? Primeiro chegava alguém, um desbravador, construía uma capela no local. Geralmente ele tinha uma devoção a um padroeiro e depois ia juntando pessoas nessa capela. E daí essa capela passava a ser com a presença de um padre, capela curada, quando tinha presença de um padre, né? Passava a ser uma capela curada. E quando esse padre ele já tinha uma permanência no lugar e já tinha uma certa quantidade de pessoas, tornava-se freguesia o lugar. E a partir da freguesia, aí poderia se constituir uma vila. Então, tem todo esse processo, né? Até chegar no patamar de vila. No patamar de vila. Para depois só Exatamente, tem a parte da emancipação. Aí depois, hein? Então Itapicuru começou em 1648, quando um desbravador chegou aqui nesse local que a gente está, na Vila Velha, em 1648, e erigiu uma capela, né? Construiu uma capela com devoção a Nossa Senhora de Nazaré. Não sei exatamente se foi onde está essa aqui, né? Aí eu não sei dizer. Então, em 1648, esse desbravador teve aqui, erigiu uma capela de taipa, né? Com telhado de palha, né? Em devoção a Nossa Senhora de Nazaré. E essa capela, no ano de 1680, passou a ser capela curada. Cura quer dizer padre, a presença de um padre. Entendi. Então, já com a presença de um padre, que não era constante, mas tinha um padre, já passou a ser uma capela curada. E aí, com a chegada, com a permanência desse padre no local, ela passou a ser freguesia. Né? Passou de capela curada, evoluindo a freguesia. E temos nosso primeiro padre da história, que chamava-se Giraldo Correia de Lima. Ele foi nosso primeiro padre. E esse padre foi o responsável pela evolução de uma capela criada para o status de freguesia. Porque ele pediu ao arcebispo da época, Dom João Franco de Oliveira, para que aqui fosse transformado em uma freguesia. E aqui foi transformado em uma freguesia em 1698. Passou a ser freguesia de Nossa Senhora de Nazaré de Itapicuru de Cima. E o responsável por isso foi o nosso primeiro pároco, Giraldo Correia de Lima. Olha o tamanho do nome. Freguesia de Nossa Senhora de Itapicuru de Cima. De Nazaré de Itapicuru de Cima, né? Então foi esse padre que foi o responsável, né, por transformar, pela criação dessa freguesia. E esse padre ele passou a receber, pela permanência dele, né, para se tornar freguesia, ele tinha que ficar aqui. Ele passou a receber, né, ter renda a partir de 1700. Giraldo Correia de Lima, né? E aqui passou a ser vila, o status de vila, né? Que aí começa aqui a data aqui de 293 anos atrás, né? Que a gente está comemorando, 293, né? Em 28 de abril de 1728. Quando solicitaram do vice-rei, então vice-rei do Brasil na época, Vasco Fernandes César de Menezes. Ele era o vice-rei. O rei era Dom João V. E ele era chamado Conde de Sabugosa. Já me perguntaram se tinha alguma ligação com o personagem de Monteiro Lobato. Mas não tem, vou explicar por quê. Porque o nosso vice-rei aqui, Conde de Sabugosa, é em relação à cidade de Portugal, uma vila de Portugal com o nome Sabugosa. E o nosso Visconde é por causa de sabugo de milho. Então, mas aí pode também ter sido um trocadilho inteligente de Monteiro Lobato. Né? De repente ele pesquisou e botou, e né? aí Realmente. Se baseou, falou, a gente vai fazer o personagem de sabugo, então a gente já tem um conde lá de Sabugosa, vamos unir o útil ao agradável. Agradável, vamos fazer esse personagem.
Então, o grande responsável pela emancipação política daqui, há 293 anos atrás, chama-se Vasco Fernandes de Menezes. Foi ele que solicitou o rei, né, para a criação daqui dessa vila onde a gente está, né, chamada hoje de Vila Velha, né? Então, ele mandou uma carta para o rei explicando, né, que já tinha uma certa quantidade de pessoas, que precisava de um centro administrativo, né, que a justiça na época alguns casos eram resolvidos em Cachoeira, que era longe daqui, então aqui já havia condições de ser criada uma vila aqui. A nossa emancipação política. E aí foi feito um estudo, existia um conselho na época chamado Conselho Ultramarino, que foi feito um estudo e aprovaram a criação da vila, né? Então, no dia 28 de abril de 1728, aniversário da nossa cidade, foi emancipado politicamente e criado a Vila Velha, né? Através de Vasco Fernandes de Menezes. E aí, depois, o nosso vice-rei mandou uma carta para Dom João V, uma carta aqui, tem um pedacinho aqui, dizendo tudo que foi feito aqui, né, em relação à vila, que foi feito em relação à vila, né? Sim, André, e você estava mencionando aí a questão da criação da vila, da emancipação política de Itapicuru, mas você não me explicou e eu queria saber, eu creio que todos que estão nos assistindo, então, uma curiosidade, como foi que se deu esse povoamento aqui dessa região, não só depois da emancipação, mas numa época anterior, como foi que aconteceu essa questão do povoamento aqui da região? Bem, como eu ia dizendo, né, que primeiro foram ocupados pelos indígenas, né? E depois, com a vinda de Tomé de Souza para cá, o primeiro governador-geral do Brasil, né, em 1549, junto a ele veio Garcia Dávila, né? Os jesuítas também chegaram nessa época, né, aqui no Brasil, com Tomé de Souza. E daí, pelo Brasil ser um território muito extenso, houve a distribuição de Sesmarias, né, para que pudesse ser administrado melhor o território, né? E pessoas próximas ao governo, né, recebiam essas Sesmarias. E uma dessas pessoas foi Garcia Dávila, que foi um dos maiores proprietários de terra de toda essa região. Duas famílias tiveram papéis fundamentais nessa questão de Sesmarias aqui no Nordeste da Bahia. Uma delas, Garcia Dávila, né? E a outra, os Guedes de Brito, também foram donos de muitas terras aqui em Itapicuru. Eu tinha o Antônio Guedes de Brito, né, que é onde descende os Guedes de Brito, e a outra os Garcia Dávila. Aí eles foram que receberam maior número de Sesmarias, então isso aqui pertencia a essas duas famílias, né? E na época haviam duas instituições jurídicas, o morgado e o encapelado. O que era o morgado? Era quando as terras passavam, a doação da terra de família para família. Uma coisa hereditária, né? Fazia que as terras ficassem sempre na mesma família. E quem recebia essas terras era sempre o primogênito. E o maior morgado né, que já teve aqui no Brasil foi justamente o de Garcia Dávila. Não é à toa que eles permaneceram aí por muito tempo, né? Dono dessas terras todas, porque ia passando de pai para filho. E um outro instituto jurídico chamava-se encapelado, né? Era quando o dono de terra doava às igrejas em troca de benefícios espirituais. Umas bênçãos. Em troca da salvação eterna, digamos aí. Então, eles doavam terras à igreja, né? Então, como eu disse, as Sesmarias, né, através dessas duas famílias que foram as principais, né? Como eu já citei, as missões que tiveram o papel de catequizar os índios, as missões aqui, né, os franciscanos e os jesuítas, né, que tiveram esse papel, também tiveram
uma importância grande no povoamento aqui da região, né? Inclusive houve desavenças na época com o Garcia Dávila, na época chamado Francisco Garcia Dávila, porque eles achavam que a igreja estava atrapalhando a expansão, o domínio de terra dele. Então esse Francisco Garcia Dávila, ele mandou tocar fogo em igrejas, em uma igreja aqui em Itapicuru, e destruir casas, que fazia parte, né, da missão franciscana, por causa dessa desavença deles, dos Garcia Dávila, com as missões religiosas, porque as missões tinham o papel de catequizar e, de certa forma, atrapalhava, né, a ambição deles, que era cada vez mais expandir. Então aconteceu esse fato histórico de que esse Francisco Garcia Dávila, ele mandou incendiar uma igreja aqui em Itapicuru, né? E destruir 2 residências aqui. Aliado às Seis Marias, né? Garcia Dávila, ele introduziu a pecuária também no Brasil, né? Ele trouxe cabeça de gado para aqui, para o Brasil, e a partir daí começou a criação de gado, que foi outro fator que contribuiu também para a ocupação e expansão territorial, né, a criação de gado aqui no Nordeste. Então ele foi responsável pela pecuária aqui no Nordeste aqui da Bahia. Foi ele que trouxe, né, Garcia Dávila. Além disso, também teve a cana-de-açúcar, o cultivo da cana-de-açúcar com os engenhos que tinham na época, né? Então, os bandeirantes também, né, que vieram, ocuparam aqui. Então, todos esses fatores contribuíram para a ocupação, né, o povoamento aqui de toda essa região, né? Como eu disse lá, não aqui, mas na sede já tinha uma missão franciscana, que era chamada Aldeia de Santo Antônio, ou Missão de Nossa Senhora da Saúde, que era lá na sede atual, o nome era esse, né? Aqui então é por isso, André, que chama missão. Algum pessoal mais até hoje antigo, chama missão. Exatamente, eu estava conversando com o seu Zé Batista ali do Murici, e ele mencionando que o pai dele tinha terras aqui na região de Itapicuru, e aí quando ele falava que vinha para cá, ele falava, estou indo na missão. Isso. Então essa missão é justamente por conta dessa nomenclatura. Essa missão, porque era uma missão religiosa dos franciscanos, né? E aí ficou esse nome e ele passou a utilizar como... Isso, era a Aldeia de Santo Antônio, ou Missão, também era o nome, Missão Nossa Senhora da Saúde. Nazaré, Itapicuru de Cima, era aqui a Vila Velha, sim, né? Lá sempre... Lá era a Missão da Saúde. A Missão da Saúde, é o Aldeia de Santo Antônio, entendi. Missão da Saúde, né? Entendi. Então o nome de lá era esse, né? E aqui na Vila Velha, depois com o tempo, as pessoas começaram a pedir à Câmara de Vereadores, né? Já com a criação da vila, já emancipada, né? já havia uma Câmara de Vereadores. E aqui, devido ao clima lá ser melhor, lá eu digo na sede atual, né? Devido lá o clima ser melhor, a facilidade de comunicação, a proximidade das águas lá do rio. Então as pessoas aqui solicitaram à Câmara de Vereadores a transferência da sede daqui para lá. Para onde é atualmente. Para onde é atualmente. Então o decreto foi baixado em 1831, né? Foi baixado esse decreto para que a sede deixasse de ser aqui e fosse para lá, né? Entendi. E essa transferência aconteceu em 1832. Embora a sede foi para lá, a sede religiosa, né, que chamava freguesia, sede religiosa, se manteve aqui, né? Então a sede civil era lá, né, administrativa era lá, e a religiosa se manteve aqui. E no dia 8 de março de 1870 foi transferido também a sede religiosa daqui para a sede atual. Então vamos conhecer então essa sede atual, essa vamos sede lá. religiosa? Vamos lá.
Chegamos aqui agora à atual sede do município de Itapecuru. Vocês podem ver aqui ao fundo a igreja matriz, né, o seu cruzeiro. Ali um pouco mais à minha direita nós temos o Fórum Barão de Jeremoabo. E agora nós vamos contar um pouco mais sobre essas histórias aqui na nossa sede, né? Inclusive, André, o dito popular, né, o povo costuma dizer, assim como atribuem uma praga que Antônio Conselheiro soltou, eles também atribuem a reforma dessa igreja a Antônio Conselheiro. Através dos seus estudos, você tem como afirmar esse ditado popular, esse costume popular que o pessoal tem com relação à atribuição da reforma dessa igreja a Antônio Conselheiro? Pois é, Demerval. Estamos aqui na Praça Matriz, né, Praça da Bandeira, aqui é o fundo da igreja. Aqui esse monumento que vocês estão vendo foi feito em homenagem ao centenário, né, da independência, que eu vou falar mais adiante, da independência. E aqui, como eu disse, a sede da Vila Velha, ela foi transferida para cá através de um decreto de 1831, foi editado o decreto, o primeiro decreto, e em 1832 que realmente aqui passou a ser a sede administrativa, sede administrativa, como eu falei lá atrás, a religiosa, a sede religiosa só foi a partir, manteve na vila até março de 1870, né? Bem, essa igreja aqui é uma igreja, essa não, mas uma mais antiga, uma igreja bem antiga, né? Porque aqui, como eu disse, no lugar onde nós estamos, foi uma missão franciscana, né? Que eu li agora em um livro, Missões Franciscanas no Brasil, né? Que aqui foi de 1689, não 1639, né? Foram 145 anos aqui de missão franciscana, né? Aqui era a aldeia de Santo Antônio, missão Nossa Senhora da Saúde, que era que se chamava aqui, né? E essa igreja, antes existia um convento que ele se estendia da atual igreja até o colégio que tem ali, João Pondé. Era um convento que são... Esse espaço aqui todo, atrás até o colégio. Que os franciscanos construíram, né? Começava na igreja e um convento ali, terminava até ali. Tinha a igreja e o convento. Só que em 1848 houve um grande incêndio que destruiu toda a igreja e esse convento, né? Destruiu a igreja e o convento. Então, com a transferência da sede religiosa da vila para cá, que foi em 1870, então já foi providenciado uma nova igreja, que a reforma começou em 1869, né? E em 1870 já tinha a igreja nova, inclusive com as imagens, tudo foi transferido para cá. Então, em relação a Antônio Conselheiro, se ele ajudou a reforma, por conta desses dados, ele não ajudou, ajudaria, porque ele tinha uma amizade, como eu vou falar lá na frente, né, com o padre da época, que era Agripino da Silva Borges. Ele teria ajudado, mas quando o Antônio Conselheiro chegou aqui, essa igreja estava praticamente nova, né? É recém-reformada, né? Recém-reformada, inclusive, como eu disse, a sede tinha sido religiosa, tinha sido transferida em 1870. Antônio Conselheiro chegou em 1874, então... Realmente as datas aí não batem. Eu digo aí, então, não tinha motivo para Antônio Conselheiro reformar algo que já estava novo. Então, o que as pessoas dizem que Antônio Conselheiro participou da reforma da igreja, devido aos fatos históricos, não comprova, né? Não tem fundamento, devido à data da igreja, dessa igreja nova. Isso, e a data da transferência. E André, você é um cara que realmente a gente vê assim, né? Que tá por dentro da história aqui de Itapecuru, desde lá dos indígenas até as atualidades. Inclusive você chegou até a escrever um livro sobre a história de Itapecuru, salvo engano, quando fez 280 anos, não é isso?
Isso, 280 anos. Como foi o processo para você escrever esse livro sobre a história de Itapicuru, as pesquisas envolvidas? Conte mais um pouco pra gente. O livro tá aqui, né? Esse aqui? Aqui, a primeira edição é essa aqui. Ó, primeira edição. Então já estão planejando a segunda? A segunda edição, eu estou tentando aí na Assembleia Legislativa da Bahia. Estou esperando acabar a pandemia aí para ver se a gente lança essa segunda edição. E como que foi o processo aí para escrever esse livro? As pesquisas envolvidas? Conta um pouco pra gente. Olha, lá em casa, né, meu pai sempre teve o hábito de guardar documentos, né? Que já herdou de um tio meu chamado tio João, né? Dantas Júnior, que tem até uma escola com o nome dele, Dantas Júnior. E meu tio-avô, Dantas Júnior, tinha esse hábito de guardar os documentos e meu pai herdou dele. Meu pai é um advogado, mas gosta muito de história, né? E meu irmão é historiador. Então ele tinha muitos documentos relacionados à história de Itapicuru. E aí eu fui achando um documento ali, outro acolá, e fui guardando, né, um documento, fui pesquisando, fui estudando tal, e fui juntando na minha gaveta. E um belo dia, quando eu abri a minha gaveta, que eu vi vários documentos, eu digo, a história de Itapicuru está aqui, tá dentro. A história de Itapicuru está dentro da minha gaveta, né? Eu digo, eu não vou deixar a história de Itapicuru aqui dentro da minha gaveta, né? Então eu reuni todo esse acervo e digitei tudo e em cima disso eu resolvi publicar esse livro, né? Embora anteriormente a professora Consuelo Pondé, ela publicou um livro sobre a história de Itapicuru, né? Um livro bastante importante e relevante que conta toda a história da cidade. Mas além desse livro dela, eu tive a oportunidade, através desse documento também, de editar outro livro aqui, né? Como vocês veem. E contar a história, um pouquinho da história que eu falei para vocês nessa entrevista, está toda aqui nesse livro. E se Deus quiser, a gente vai lançar a segunda edição mais atualizada, né? Com mais documentos, eu consegui mais documentos, para que os alunos, os munícipes possam conhecer mais a riqueza que é a história de Itapicuru. Do nosso velho Itapicuru. O velho Itapicuru. É isso aí, agora nós chegamos aqui no Sobrado, hoje com o nome de Instituto Museu do Nordeste Barão de Jeremoabo. E eu queria saber um pouco mais, André, qual a importância desse Sobrado, né, desse museu, para a história regional da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Olha, Demerval, aqui tem uma importância muito grande, não só para a história de Itapicuru, como para a história da Bahia e da história do Brasil, porque aqui tem diversos acontecimentos históricos marcados aqui, né? Começando aqui pela ocupação dos indígenas, né? Os tupinambás, que eram donos desse sítio histórico, que o nome era Camuciatá, que na língua tupi significa vários potes. E depois, com as sesmarias, né, com a distribuição das sesmarias pelo rei de Portugal, Tomé de Souza passou a ser o dono desse sítio histórico. Ele era um dos maiores sesmeiros, como eu já falei antes, lá no começo da história de Itapicuru, a questão das sesmarias, né? Ele era um dos maiores donos de todas essas propriedades de terra aqui. Então pertenceu a ele, né? A família do Garcia Dávila. E a nossa família adquiriu esse sítio aqui em 15 de outubro de 1754 por 400 mil réis. Baltazar dos Reis Portos foi quem comprou, era o trisavô do barão. Ele comprou nesse valor, né? Na mão de uma viúva do pentaneto desse primeiro Garcia Dávila que aportou aqui no Brasil, com Tomé de Souza. E aqui primeiro chegaram, não aqui no Sobrado, né, no sertão do Tuiuiu, lá em Tucano, que pertencia a Itapicuru. Também receberam sesmarias um casal de portugueses, Francisco Gonçalves Leite e Joana Vitória de Souza. Eles receberam sesmarias também, né? E daí vieram de Portugal e receberam sesmarias lá.
E Leandra Sancha Leite, que é filha desse casal, casou com Baltazar dos Reis Portos, que foi quem comprou aqui essa propriedade. Inclusive a gente tem aqui o documento de compra dessa propriedade original, de 1754, que ele comprou na viúva do Garcia Dávila, né? E a outra filha, Maria, né, desse casal de portugueses que chegou, é de onde descende Pedro Ribeiro, é a outra filha, que casou com Manuel Aranha. Eles compraram a fazenda Mucambo, que é lá em Olindina, onde começa a história de Olindina, que fazia parte de Itapicuru, né? A fazenda Mucambo. Leandra casou com Baltazar, né, e comprou aqui em 1754. E em 1776, Maria, né, que era casada com Manuel Aranha, comprou a fazenda Mucambo. Então essa região aqui, Olindina, ela vem aí desse casal de portugueses que eu citei, né? Então esse Baltazar dos Reis Portos, que era o trisavô do barão que comprou aqui, ele era devoto de Santo Antônio. E aí ele construiu um engenho aqui, um dos primeiros engenhos aqui da região, chamado Engenho Santo Antônio do Camuciatá. Ele construiu esse engenho, construiu uma casa grande aqui, que não era essa, né? Era uma casa anterior, e se estabeleceu aqui em Itapicuru. E o neto dele, avô do barão de Jeremoabo, João Dantas dos Reis, era o avô de Jeremoabo, era neto do Baltazar dos Reis Portos. Nasceu aqui em Camuciatá, né? E seguiu carreira pública em Itapicuru. Ele foi arremate, que era a pessoa que arrematava os tributos, né? Que ficava responsável pelos tributos. E também foi juiz ordinário, era o avô do barão, João Dantas dos Reis Imperiais. Ele foi juiz ordinário, que juiz ordinário na época fazia parte do quadro da Câmara de Vereadores. Ele era responsável pela parte judiciária, mas dentro da Câmara dentro da Câmara dos Vereadores. E o avô do barão, ele teve uma participação muito importante em um sobrado que existia aqui, anterior a esse, na Guerra da Independência. Do Brasil ou da Bahia? Da Bahia, né? Porque, na verdade, a independência do Brasil não houve resistência armada, né? Não houve resistência armada nenhuma. A resistência armada toda aconteceu na Bahia, né? A do Brasil não houve resistência armada, né? Que foi 7 de setembro de 1822, mas daí, mesmo assim, depois da independência do Brasil, a Bahia foi ocupada por Madeira de Melo, um português, né, que ofereceu resistência. Então, João Dantas dos Reis, ele foi um dos maiores responsáveis aí na luta pela independência junto com Labatu, né, da Bahia, e pela consolidação da independência do Brasil, né? E como eu disse, apesar do Brasil Dom Pedro I ter declamado a independência em 1822, a resistência continuou, né, na Bahia. Tropas armadas portuguesas continuaram na Bahia. Então, João Dantas foi responsável por esse processo aí na independência. E daqui partiram 500 homens daqui desse sobrado para lutar, partiram para Cachoeira, né, e depois em Pirajá, para lutar pela independência da Bahia, né? Inclusive, há registros históricos que não existia uma tropa de cavalaria sequer na luta contra a independência. E partiu dele, de João Dantas, essa iniciativa. Foram 500 cavaleiros, né, lutar na independência, tropa de cavalaria. Isso tem registros históricos. Eles saíram daqui, né, para Cachoeira e de lá para Pirajá. E além da Bahia, também João Dantas teve uma importância muito grande na independência, né, na adesão de Sergipe à causa da independência, a aclamação de Dom Pedro I, né? João Dantas teve uma importância muito grande, porque saíram daqui 2.000 homens
para lutar em Sergipe, né? Na cidade de Campos, Estância, Lagarto e Santa Luzia. E Campos, que hoje é Tubias. Tubias, é. Inclusive, o primeiro lugar que ele passou foi em Tubias Barreto, né? Em Campos. E o primeiro lugar de Sergipe, isso tem no livro da historiadora Maria Tetes, que, em Sergipe, que aclamou mesmo que a Dom Pedro I, né, que aderiu à causa da independência. O primeiro lugar de Sergipe foi em Tubias Barreto, por causa do João Dantas dos Imperiais. Então, a independência em Sergipe, ela começou aqui vizinho em Tubias Barreto. Isso tem no livro, né? Um movimento que surgiu aqui. Que surgiu aqui. Daqui partiram 2 homens. E o primeiro lugar de Sergipe que aderiu à causa da independência foi em Campos, Tubias Barreto, aqui vizinho, né? Daí ele seguiu para outras cidades. Inclusive Labatu, quando veio de Alagoas, né? Ele passou por Sergipe. E quando ele chegou em Sergipe, esses locais que ele chegou, ele já não encontrou resistência, porque João Dantas já tinha chegou na frente, chegou lá com a tropa e aí ele já encontrou o caminho livre. E de Estância, né, Labatu passou por Estância, de Estância ele veio para aqui, para Itapicuru, né, pernoitou aqui no sobrado, né, esteve aqui. Aqui passaram canhões, né, mantimentos, víveres, na guerra daqui saíram. E daqui ele saiu no outro dia, ele veio de distância para aqui, e daqui ele saiu para Labatu, né, para Pirajá, para defender a causa da independência. Então, aqui tem uma relevância histórica muito importante nesse sentido da independência, né? E João Dantas dos Imperiais, o avô do Barão, por conta disso, por conta da independência, ele resolveu colocar no nome dele o nome Itapicuru. Então ele passou a assinar João Dantas dos Imperiais e Itapicuru, né? Ele assinava realmente Itapicuru no nome. Itapicuru no nome, né? Em patriotismo, né? Em tudo que ele representou para a independência. Então, André, só um adendo. Quando a gente tem o hino de Itapicuru que fala herdados da coragem de João Dantas, com suas tropas a história consagrou, é esse João Dantas, avô do Barão. Isso, João Dantas, avô do Barão. Que massa. Que participou da independência, né? Com mais um filho dele, com o pai do Barão, que também participou, com mais outro filho chamado Inácio, né? E na época da independência, houve uma junta interina para governar a Bahia, né? Não foi só um governador, né? A província da Bahia, não foi só um governador. Foram escolhidos em alguns locais, né, para alguns representantes que pudessem governar a Bahia. E João Dantas foi um dos representantes que governou a Bahia na época da independência. Então, para você ver que Itapicuru tem uma importância faz parte da história do nosso estado, faz parte do nosso país. Nosso país, E daqui, né, saíram tropas que ajudaram, consolidaram. Inclusive tem um livro de Ladislau dos Santos Chitara, que foi alferes do Exército, autor do hino da independência e hoje o hino considerado o hino da Bahia. É um livro de poesias que ele cita esse fato, ele cita esse fato da independência, né? Legal. E daí, vamos passar agora para o neto dele, o Barão de Jeremoabo, Cícero Dantas Martins, né? João Dantas nasceu aqui, era cidadão, nasceu aqui, né? Aqui mesmo, onde a gente está, onde tinha um sobrado antigo, não era esse, ele nasceu aqui, né? O pai do Barão também nasceu aqui, mas já o Barão de Jeremoabo, ele não nasceu em Itapicuru, ele nasceu na fazenda Caritá, né? Que era em Jeremoabo, hoje é Sítio do Quinto. Ele não nasceu em Itapicuru. No entanto,
ele escolheu aqui em uns lugares que ele frequentava, né? Que ele foi deputado provincial, deputado geral lá no Rio, geral lá no Rio de Janeiro, mas ele escolheu Itapicuru aqui como um dos lugares aqui, né? Para ser o centro dele político. Então, apesar de não ter nascido aqui, a família dele, uma parte era toda oriunda daqui, e ele construiu esse sobrado que vocês estão vendo aqui atrás, né? Em 10 de março de 1894. Foi ele que construiu esse sobrado, que hoje é tombado pelo Instituto, pelo IPAC, né? E a gente transformou no Instituto Museu do Nordeste, Barão de Jeremoabo, onde a gente abriu espaço aí para visitações, para conhecer a história do sítio histórico, né? E também no Barão de Jeremoabo. Aqui a gente tem uma biblioteca, que a gente acabou de fazer um trabalho, meu irmão acabou de fazer um trabalho de digitalizar, inclusive a gente vai colocar isso na internet, né? Esse documento que eu falei lá atrás, de 1754, que é o documento que o Baltazar comprou na mão da viúva, né? O Garcia Dávila, a gente tem ele. A gente vai estar tudo acesso, vai ter todo acesso. Então hoje é um museu que a gente conta toda essa história aí, né? O Barão, que foi político, industrial, né? Ele fundou a primeira usina de cana-de-açúcar do Norte e Nordeste, a quinta do país. Por conta disso, ele foi agraciado de Barão de Jeremoabo. Então, aqui tem muita história para contar, né? Que faz parte dentro de Itapicuru, aqui, da história da nossa cidade, do nosso município. Não só do Barão, mas esse sobrado também tem histórias de outros personagens, né? A gente teve aqui a passagem de um personagem muito importante para a cultura nordestina. Eu queria que você falasse um pouco mais. Isso, a gente teve aqui também a passagem de um personagem que é muito controverso, né? Que alguns consideram herói, outro vilão, mas assim, não vamos adentrar aqui nesse debate, mas vamos citar o acontecimento aqui, né, histórico, o fato que Lampião, ele escreveu uma carta, na época o Barão de Jeremoabo já tinha morrido, né? Ele esteve aqui no dia 20 de agosto de 1932. O proprietário daqui era o filho do Barão, João da Costa Pinto Dantas, que era o proprietário já daqui, né? E ele escreveu uma carta para o filho do Barão, pedindo dinheiro. E o filho do Barão respondeu que não iria dar dinheiro, né, para ladrão. Foi duro na resposta. Sem meias palavras. Além de Lampião, né, eu procurei essa carta, tinha no arquivo público, mas essa carta, sei lá, alguém tirou lá, não existe, não tem mais lá, mas a gente tinha lá no arquivo público. Além de Lampião, outros cangaceiros escreveram cartas também, como Curisco, como Balão. Essas duas a gente tem ainda, eu consegui tirar uma foto lá no arquivo público, né? Todos eles pedindo dinheiro, né? Mas o filho do Barão, que era meu bisavô, negou, né? Como ele negou, Lampião, para se vingar, ameaçou invadir aqui, né? Dar uma festa aqui dentro desse sobrado e toca fogo depois, né? Então ele chegou aqui no dia 20 de agosto, como eu disse, de 1932, em Olindina. Eram 8 horas da manhã, né? Ele e mais 8 cangaceiros, né? Entre os cangaceiros tinham 2 bem conhecidos aí, quem conhece a história do cangaço, que era Zé Baiano, que era o ferrador das mulheres, né? E Lavareda, né? Que era o apelido de Ângelo Roque. Ele chegou com mais 8 cangaceiros aqui, chegou em Olindina, né? E quando chegou em Olindina, ele foi direto na casa de um médico lá, chamado Dr. Constantino. E quando chegou lá na casa do médico, um dos cangaceiros, chamado Massarico, no médico, já foi chegando e pedindo dinheiro do médico, pedindo o anel do médico, a capa do médico, e o médico, a arma do médico, ele achou uma arma do médico, e o médico negociando com ele e tal. Ele a princípio levou tudo, levou a arma, levou o anel e tal. E Lampião chegou e na hora viu o que estava acontecendo, e o médico virou para ele: capitão, eu sou um doutor, eu preciso desse
meu anel aqui, né, de medicina, né? O que é que o senhor pode fazer aqui? E Lampião ordenou a Massarico, cadê o anel do médico? E Massarico então mostrou a Lampião, só que Lampião gostou do médico. Lampião quando viu, né? Que ele ia devolver. Lampião gostou do anel do médico. E quando viu o anel, aí gostou e pediu, doutor, o senhor me dá esse anel? Isso aí eu estou contando, mas tem uma reportagem, eu tenho essa reportagem lá, que o próprio médico contando essa história toda. Eu tenho essa reportagem do médico contando isso aí como eu estou falando. E tem livro também, né? Então, ele gostou do anel, né? E pediu ao médico, doutor, o senhor me dá um anel e tal. Mas, doutor, eu preciso... É de bom grado, doutor? É de bom grado. Aí deu o anel, né? E Massarico, o Lampião pediu para devolver algumas outras coisas. Só que Massarico ficou com a arma dele. A arma dele estava... O médico sabia que estava sem munição, né? Sem munição. Inclusive, Massarico disse, vou lhe matar com sua própria arma. Mas o médico sabia que estava sem munição. Ficou despreocupado. E na hora que Massarico foi sair, o médico, isso contado pelo próprio médico, o médico deu um abraço nele, né, e pegou, recuperou a arma de volta. E aí Lampião ficou em Olindina até 3 horas da tarde, né, 3 horas da tarde, requisitou um guia chamado Manuel de Souza Dória, né, Nezinho, para vir aqui no Sobrado, né, aí tocou sanfona, dançou lá, né? E daí, a partir das 3 horas, eles desceram aqui pro Sobrado, saíram de Olindina. O guia avisou para ele, é melhor entrar pela frente. Mas ele respondeu, não, vamos pelo fundo mesmo, né? E aí vieram pelo fundo, atravessaram o rio. E quando chegaram aqui próximo, meu avô, nesse dia, né, o filho de João da Costa Pinto Dantas, com 18, 19 anos, estava aqui no Sobrado no dia e tinha mandado alguém fazer feira em Olindina, que era sábado, dia de feira. Só que nesse caminho aí, alguém já soube que Lampião estava em Olindina, avisou meu avô. Meu avô pegou o caminhão, né, entregou a casa ao padroeiro Santo Antônio e saiu, Lampião saiu. Mas alguns moradores ficaram aqui oferecendo a resistência. E quando o Lampião chegou aqui, próximo aqui, né, não era nesse Passo Limpo, era lá atrás, tinha um brejo da cana aqui atrás, ele ficou atrás do brejo da cana. Tinha os moradores oferecendo resistência a ele, inclusive o administrador daqui da fazenda, chamado José Corrêa, era o dia do aniversário dele. E houve uma troca de tiros, e infelizmente nessa troca de tiros, o administrador terminou falecendo, né? Recebeu um tiro na testa, morreu. E Lampião, quando viu, né, que houve uma resistência armada, ele ficou com medo de tentar avançar. Ele viu que ele tinha condições de enfrentar o pessoal da fazenda, né? Que as armas do pessoal aqui eram mais precárias, né? Por conta da Revolução de 30, meu bisavô tinha armas bem melhores aqui, mas na Revolução de 30, né, o governo pediu para recolher todas as armas. E Lampião soube desse fato, sabia, alguém informou ele. Então aqui só tinha armas bem precárias, né? As armas melhores meu bisavô já tinha dado. O pessoal estava atirando com armas bem precárias, né? E aí Lampião matou o administrador, ele viu que ele tinha condições de avançar, mas ficou com medo de chegar nesse espaço aqui aberto e ter soldados, macacos, como ele chamava em cima, ele iria se tornar um alvo fácil. Então ele desistiu de entrar no Sobrado, mas a partir daí ele seguiu matando gado, matando tudo que via pela frente, né? E daqui ele seguiu para outras fazendas, eu tenho fotografias dessas outras fazendas também. Não entrou em Itapicuru, na cidade passou perto, avistou Itapicuru, mas não entrou. E seguiu para algumas fazendas chamadas Cruz, Lagoa, Japurici. E de lá onde ele chegou, ele tocou fogo, matou gado também. E uma dessas fazendas ele liberou o guia, né? Seu Nezinho, Manuel de Souza Dória, que também conta essa história. Eu tenho um relato dele registrado, né? O relato de seu Nezinho contando toda essa história que eu estou contando aqui para vocês.
E para terminar esse passeio histórico pelo nosso município, nessa matéria especial de aniversário de Itapicuru, nós estamos aqui no Alto do Cruzeiro. O Alto do Cruzeiro, que hoje é um dos pontos turísticos mais importantes e conhecidos do nosso município. Nós estamos aqui para encerrar falando um pouco mais sobre justamente esses pontos turísticos que a nossa região oferece. André, você que conhece mais um pouco da nossa história, poderia falar um pouco mais sobre esses pontos turísticos que nós temos? Além do cruzeiro, nós temos o balneário das águas termais, que é um marco aqui na nossa região e é uma das coisas mais conhecidas Itapicuru afora, né? Que é o nosso balneário com nossas águas termais, com propriedades de cura, como as pessoas mesmo costumam dizer. Como foi a origem desse balneário, o famoso fervente, né? Como era conhecido antigamente? Demerval, a primeira notícia que se tem registrado em documento das nossas águas termais, né? Porque muitas pessoas acham que esse fervente é algo recente, né? Mas na verdade esse fervente é bem mais antigo do que muitas pessoas conhecem. E a primeira notícia que a gente tem dessas águas termais, ela foi dada pelo padre Antônio Monteiro de Freire, no ano de 1730, ele escreveu uma carta para o mesmo vice-rei, né, Vasco Fernandes de Menezes, né, que transformou a Vila Velha, né, em vila, né. Ele escreveu uma carta descrevendo sobre essas águas termais que tinha aqui, né, que tem nesse município, né? Então, padre Antônio Monteiro de Freire, em 1730, escreveu uma carta ao vice-rei relatando, né, sobre essas águas termais, né? E a partir daí, então, o governo da província tomou conhecimento e em 1832, né, o mesmo ano que o decreto de transferência da vila para cá foi em 31, mas a transferência mesmo aconteceu em 32. Então, nesse mesmo ano de 32, foi autorizado a construção lá no Fervente, nesse mesmo lugar do balneário, né, uma casa para banhos. Então, em 1832 foi a primeira construção de casas para banhos no Fervente, né? Aqui a gente tem águas termais aqui como Muriçoca, Mosquete, Fervente, né? Cipó, que na época pertencia a Itapicuru, São Paulo, Ferventinho e outras águas termais que tinha aqui. Então aqui águas com propriedades medicinais desde aquela época, que pessoas com doenças de pele, com problemas digestivos vinham para aqui, né? Para se medicar, né? Então, em 1832 foi construída a primeira casa. E depois de um certo tempo, houve um abandono já com o tempo, e já em 1950, através do prefeito José Apolinário, tinha um tanque lá, já não tinha mais a casa lá no balneário, tinha um tanque onde as pessoas tomavam banho, né? E lá em 1950, o prefeito daqui, José Apolinário, resolveu fazer novamente uma casa que desse condições para banhos, a partir de 1950. Então, a partir daí, houve novamente uma casa para banhos em Itapicuru, né? E que pelos demais prefeitos foram seguindo, reformando, e hoje a gente tem o nosso Fervente, né? Que é um atrativo turístico muito importante aqui para a nossa região. E o turismo em Itapicuru, como eu costumo dizer, nós temos alguns pontos importantes, não só as águas termais, mas nós temos conteúdo suficiente para movimentarmos o turismo histórico e religioso, né? Nós temos aqui o Cruzeiro, o mirante do Cruzeiro, o Alto do Cruzeiro, nós temos a Igreja Matriz e historicamente nós temos a passagem de Lampião, como você mencionou anteriormente, lá no Sobrado, e a passagem de Conselheiro, como você mencionou. E essa passagem de Conselheiro é uma coisa muito importante para o nosso município, mas que poucas pessoas conhecem de fato como foi essa passagem dele por aqui, né? Inclusive, né, nós temos também a questão que o pessoal atribui à reforma da igreja, como você já mencionou, já esclareceu através dos fatos históricos, das datas, que realmente não foi ele, mas Antônio Conselheiro teve uma passagem muito importante por Itapicuru, né, André? Conta mais um pouquinho pra gente dessa passagem.
É isso, Demerval. Então, a riqueza histórica e cultural do nosso município é imensa, né? A gente tem uma história muito rica, a gente tem um patrimônio material muito rico, a gente tem um patrimônio imaterial muito rico também, né? Através das construções, como eu já tive lá no Sobrado, né? A gente tem também o fórum hoje em dia, que foi uma construção do Barão de Jeremoabo em 1903, que ele construiu, né? Serviu de residência também para a família, era conhecido como chalé, que a família doou para o Poder Judiciário. É uma casa antiga, o próprio Fervente também, apesar das reformas, ele tem uma história antiga de construção, então a gente tem patrimônio material, a gente tem o termalismo, né? Que é algo turisticamente que pode ser bastante explorado aqui no município. E além disso, a gente tem a história do município, né? A história do município, como eu falei, em relação à independência, né? Que aqui foi um dos municípios, depois do Recôncavo, um dos principais, ou talvez o principal município depois do Recôncavo, mais importante para a independência da Bahia, foi aqui, né? E temos a passagem de Antônio Conselheiro também, né? Antônio Vicente Mendes Maciel, que nasceu na cidade de Quixeramobim, né? E veio peregrinando pelo Nordeste, entrou em Sergipe, e a primeira notícia que temos dele é através de um jornal chamado O Rabudo, que descreve ele, né? Em 1874, no final de 1874, esse jornal já descrevia a figura de Antônio Conselheiro passando por Sergipe. E nesse mesmo ano, final desse mesmo ano de 1874, Antônio Conselheiro atravessou o Rio Real e entrou em Itapicuru, né? E passou pela cidade da Rainha dos Anjos. E lá na Rainha dos Anjos ele fez uma reforma em 2 etapas, em 1874 e a segunda em 1876, em uma capela que não existe mais, mas que ele fez a reforma lá. E de lá ele veio para a sede aqui em Itapicuru, né? Chegou aqui em Itapicuru, e a partir daqui ele começou a fazer as rezas dele. E isso, de certa forma, incomodou o delegado, né, da época, aqui quando ele chegou, que chamava-se Boaventura da Silva Caldas, porque as missas, as rezas eram feitas na madrugada, e aí, então, barulho, né? E o delegado ficou muito incomodado com isso, e o delegado entrou em atrito, Boaventura da Silva Caldas, conhecido como Seu Boa, entrou em atrito com Antônio Conselheiro aqui em Itapicuru, né? E Antônio Conselheiro, então, o delegado tinha uma loja que as pessoas não compravam mais na loja de Seu Boa, Boaventura, o delegado, porque Antônio Conselheiro, né, falava que quem comprasse, né, a mão ia cair, né, e começou, então, houve esse atrito. Mas, do outro lado, o cônego Agripino da Silva Borges, né, foi o padre que passou mais tempo aqui em Itapicuru, uma pessoa muito culta, inclusive foi intendente, que era, na época, o mesmo que prefeito de Itapicuru. Caramba. Ele foi intendente de Itapicuru, ocupou cargo político, foi senador intendente, senador estadual, né? Ele era político, e ele era o padre aqui da época quando Antônio Conselheiro chegou. E o cônego Agripino da Silva Borges, ao contrário do delegado Boaventura da Silva Caldas, ele viu com bons olhos a chegada de Antônio Conselheiro, até porque Antônio Conselheiro ele construía igrejas, né? E enfatizava o catolicismo para os fiéis, então ele viu Antônio Conselheiro como aliado. Inclusive o cônego Antônio da Silva Agripino Borges, ele chegou a criticar a atitude do delegado Boaventura da Silva Caldas, né, em relação a Antônio Conselheiro. Então ele foi a favor de Antônio Conselheiro. E Antônio Conselheiro aqui na sede, ele reformou
o muro do cemitério, aqui desse mesmo cemitério que tem aqui, né, em 1882. Ele também construiu em Olindina, que fazia parte de Itapicuru, uma capela com devoção a São João Batista, que depois, com o traçado da pista da rodoviária, essa capela foi destruída. Em 1892, ele acabou a igreja lá de Crisópolis, né? Em Crisópolis ele se alojou depois que houve uma desavença com esse delegado, Boaventura da Silva Caldas, né? Um desentendimento. Boaventura da Silva Caldas requisitou a polícia da Bahia e ele então passou para Sambaíba, depois atravessou o Rio Real e fugiu daqui por conta de uma jurisdição. A polícia da Bahia não entrava lá, então não foi atrás dele. E após isso, Antônio Conselheiro retornou e aí saiu daqui da sede e foi lá para um local denominado Dendê, lá em Crisópolis, né? Perto de um riacho chamado Pecuarinha. E lá ele desmatou e a cidade de Crisópolis hoje, que pertencia a Itapicuru, começou com Antônio Conselheiro, né? Nessa localidade ele desbravou e construiu essa capela que terminou em 1892, né? E aqui em Itapicuru, Antônio Conselheiro, ele foi preso sob acusação, né, de assassinar, né, matar a mulher dele e a mãe dele, uma coisa que não tinha fundamento nenhum, né? Que ele era, na época da data que acusaram, ele era menino, mas embora aqui em Itapicuru ele tinha amizade com um padre daqui, em outras cidades próximas e vizinhas ele tinha criado atritos. Então o daqui acolheu ele, mas em outras cidades próximas já tinha acontecido confusões, fatos, né, que os outros padres não olhavam com bons olhos Antônio Conselheiro. E por conta disso, no dia 6 de junho de 1876, nessa cidade aqui, Antônio Conselheiro foi preso. Não foi mais pelo delegado Boaventura da Silva Caldas, o delegado na época que prendeu o Conselheiro. É bom que diga isso, porque as pessoas confundem, acham que foi seu Boa. Né? Seu Boa estava aqui quando ele chegou, né? Mas ele foi preso. Já era outro delegado, chamado Francisco Assunção Pereira. Foi esse delegado Francisco que encaminhou um ofício, né, o chefe de polícia da Bahia, Bernardo Guimarães, se eu não me engano o nome dele, solicitando a prisão de Antônio Conselheiro, né, nessa data, 6 de junho de 1876, e daqui prenderam Antônio Conselheiro, mais 2, 3 companheiros dele. Ele foi andando daqui de Itapicuru até Alagoinhas. De Alagoinhas ele pegou o trem, foi para Salvador. De lá enviaram ele para Quixaramobim, a terra natal dele. E quando chegou em Quixaramobim, o juiz soltou ele, viu que não tinha fundamento a acusação dele. Embora o delegado pediu que ele não voltasse, quase com a previsão de que já poderia acontecer no futuro, né? O delegado oficiou, pedindo, olha, é bom que ele não volte aqui, mas o juiz viu que não tinha nenhum fundamento a acusação e Antônio Conselheiro foi solto e voltou para Itapicuru, né? E daqui de Itapicuru ele partiu para fundar a cidade de Canudos, onde aconteceu a trágica guerra, né? Além, em Itapicuru, como eu citei, foram 3 delegados quando Antônio Conselheiro esteve aqui. Na chegada dele foi Boaventura da Silva Caldas, na prisão dele foi Francisco, né, Pereira Assunção, e na saída dele já tinha outro delegado, que existe também um documento em alguns livros que citam também um ofício. Logo quando o Antônio Conselheiro saiu daqui já era outro delegado, que chamava-se Luiz Gonzaga Macedo, né? Então foram 3 delegados aqui na época, na passagem de Antônio Conselheiro.
Como vocês podem ver, né, Itapicuru tem uma história muito rica. Itapicuru tem uma importância muito grande para a história não só da nossa própria cidade, mas também para a história da Bahia, para a história do Brasil, né? Como já mencionamos anteriormente, a luta da independência da Bahia, a luta da independência de Sergipe, a passagem de Lampião por essas terras, a passagem de Conselheiro, que foi preso aqui em Itapicuru, né? Foi preso, entre aspas, deportado para o Ceará, depois retornou e daqui ele partiu para Canudos. Então Itapicuru, tecnicamente, é a primeira cidade baiana que Antônio Conselheiro pisou antes de se dirigir a Canudos, né? Ele passou quanto tempo mais ou menos por aqui, André? Olha, ele chegou em 1874, agora a saída daqui eu não recordo assim, mas acho que ele deve ter saído aqui mais ou menos em 1895, por aí, eu não recordo a saída, mas eu posso lhe garantir que eu já li em livro que a cidade, o município da Bahia que ele permaneceu mais tempo foi Itapicuru, que ele chegou em 1874. Me fugiu aqui a data de que quando ele saiu daqui rumo a Canudos, né? Porque ele também não ficava só aqui em Itapicuru, ele rodava essa região toda, né? Mas o ponto de apoio dele era aqui Itapicuru, inclusive com a fundação de Bom Jesus, que era Crisópolis, né? Que hoje é uma cidade, pertencia a Itapicuru, começou com ele, e que na época que ele saiu de Crisópolis, muita gente foi junto, então ficou quase que abandonado aquele local, né? Mas me fugiu aqui a data exata que ele saiu aqui de Itapicuru, mas eu já li em livros que foi o município da Bahia que ele permaneceu mais tempo antes de ir lá para Canudos, né? Onde aconteceu aquela, infelizmente, trágica guerra. E é isso, gente. Nós estamos encerrando esse especial sobre a história de Itapicuru, 293 anos aí desde a sua emancipação política, que vocês podem ver que a história de Itapicuru é um pouco mais antiga do que isso, né? Como o André mencionou, desde a criação da vila, antes da criação da vila, todo aquele processo para chegar à emancipação, para se tornar uma vila. Então a história de Itapicuru é muito mais velha, muito mais rica do que apenas 293 anos. Então, para finalizarmos, André, eu que sou um poeta e eu sei que você, além de pesquisador, escritor, turismólogo e diretor do museu, é poeta também, e eu tenho certeza que você preparou aí pra gente um resumo dessa história que você acabou de nos contar em forma de uma poesia. Você poderia ler ela pra gente? É isso, você como poeta, eu como poeta também, aí eu pensei, vamos contar isso aqui tudo que eu falei para vocês. Vamos tentar rimar um pouquinho, né? Uma palavra aqui, outra palavra aqui. Vamos tentar fazer uma poesia, fazer um resumo e contar um pouco da história de Itapicuru em forma de poesia que eu vou apresentar para vocês agora. É isso aí, gente. Esse foi o especial de aniversário do nosso querido Itapicuru aqui no Itapicultura. Passo pela Vila Velha, aonde tudo começou. Vejo um índio da missão da saúde e ao seu lado um padre, uma capela e um desbravador. Vejo no leito do seu rio Pedra Caroçuda, o nome que te batizou. Na Guerra da Independência da Bahia, a sua participação foi muito importante. Do quartel de Santo Antônio, na fazenda Camuciatá, João Dantas e mais 500 homens partiram para a Cachoeira e de lá para Pirajá. Foi no ano de 1874 que Antônio Conselheiro, vindo do Ceará, entrou na Bahia por Itapicuru e lá resolveu pregar. Batizou muita gente, reformou cemitérios, construiu igrejas e em 1876 foi preso injustamente. Em 10 de março de 1894, um homem chamado Cícero Dantas Martins, que por seus serviços relevantes prestados ao Império, recebeu o título de barão, inaugurou em suas terras um imponente casarão. Em 20 de 8 de 1932,
o mais perigoso bandido da época, conhecido como Lampião, escreveu uma carta pedindo ajuda financeira para o neto do barão e teve como resposta do mesmo que não daria dinheiro a ladrão. Lampião ficou com raiva e com mais 8 cangaceiros resolveu invadir o casarão. Um dos donos que lá estava fechou as portas da casa e foi até a capela pedir a Santo Antônio, padroeiro do palacete, que desse a sua proteção. Lá do alto do cruzeiro, quando a lua cheia parece tão bela, vejo quanto a sua beleza é tão modesta e singela. E da Praça da Bandeira, sigo a procissão até a igreja matriz. Com muita devoção e fé, escuto o canto das pessoas, o hino a Nossa Senhora de Nazaré. Sigo pela avenida em direção ao seu maior tesouro, em tempos de seca ou em qualquer ocasião. No balneário eu mergulho, nas águas da vida, um verdadeiro oásis em pleno sertão. Para terminar esse passeio gostoso, por uma parte da sua história, resta-me apenas escrever: parabéns Itapicuru, cidade grandeza, 293 anos de glória. Estrelas e o sol brilham contentes, saudando alzerosa essa gente. Bravos pioneiros que um dia defenderam a independência da Bahia. As águas do Itapicuru correm libertas nesta terra de esplendor, herdadas da coragem de João Dantas, com suas tropas que a história consagrou. Cidade grandeza, Itapicuru, és linda terra que só prega amor, os filhos teus inspiram a luz do Criador. Formosa, triunfante, ó Maria, que nos guarde em teus seios de fé. Padroeira deste povo livre, és Nossa Senhora de Nazaré. Do teu ventre nasce a semente que sacia nossa fome febril. Regada água límpida termal, terra querida, és Brasil. Cidade grandeza, Itapicuru, és linda terra que só prega amor, os filhos teus inspiram a luz do Criador. Cidade grandeza, Itapicuru, és linda terra que só prega amor, os filhos teus inspiram a luz do Criador.